Hoje eu vou mostrar como fazer essa peça super linda e divertida, que além de tudo é uma peça super versátil que você pode utilizar como porta-moedas ou também como porta-espelho. O tutorial está super completo, espero que você goste e bora lá começar! Nós vamos iniciar, pessoal, esta peça com o anel mágico. Já vou subir mais uma correntinha. Então, aqui no início, vamos ficar com 2 correntes, laço, e agora vamos fazer dentro do anel mágico 15 pontos altos, sem contar com estas correntes, tá? Então, aqui para o primeiro ponto, eu vou marcar dessa forma, pegando as 2 alças do ponto, e na sequência, eu vou prosseguir até ficar com 15 pontos altos. Finalizado todos os pontos, eu vou fechar levemente o anel mágico. E na sequência, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui onde colocamos o marcador, ou seja, no primeiro ponto alto. Faço um ponto baixíssimo bem apertado, fecho bem meu anel mágico e vamos prosseguir fazendo 2 correntes, retiro meu marcador, laço meu fio e aqui no mesmo ponto, no primeiro ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos. Fiz o primeiro, agora o segundo ponto alto no mesmo espaço. Na sequência, vou colocar aqui o meu marcador no primeiro ponto, pegando as 2 alças. E agora vamos prosseguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base. Então, nesta segunda carreira, vamos ficar com 15 aumentos, com um total de 30 pontos altos. Vamos finalizar a nossa carreira fazendo um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Retiro meu marcador. Na sequência, faço 2 correntes, laço meu fio e aqui no mesmo ponto faço um ponto alto e marco este primeiro ponto. Para prosseguir, aqui no próximo ponto, vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto da base. E vou continuar, pessoal, fazendo um ponto, um aumento por toda a volta, por 15 vezes no total, e vamos ficar com 45 pontos. A cada carreira, vamos aumentando 15 pontos. Agora, nós vamos fazer um acabamento. Vou cortar o meu fio e com auxílio da agulha de tapeceiro, vamos finalizar um acabamento. Pronto, pessoal, agora nós vamos fazer os óculos
Então, eu faço aqui o anel mágico, faço 3 correntes, 1, 2, 3, laço meu fio e dentro do anel mágico faço um ponto alto, 2, 3, na sequência eu vou fazer ponto médio, fico com 3 alças, laço, tiro as 3 de uma vez, laço novamente, faço mais um ponto médio, segundo, laço e faço mais um ponto médio, terceiro ponto. Faço agora um ponto alto dentro do anel mágico para fazer a ponta do coração. E agora nós vamos repetir a sequência. Então, vamos começar fazendo um ponto médio, dois pontos médios e 3. Lembrando que este coração você pode fazer de preto, tá? Tô fazendo com essa cor para você poder ver melhor. Na sequência, faço 3 pontos altos, 2, 3. Faço agora 2 correntinhas e um ponto baixíssimo aqui dentro do anel mágico. Alongo meu fio, corto e passo esta sobrinha aqui por dentro do anel mágico e não precisa fechar totalmente o anel mágico agora, tá? Agora vamos fazer o contorno com outra cor. Introduzo a minha agulha aqui na segunda corrente e pego minha nova cor de fio. Faço aqui, passo meu fio por dentro da corrente e na próxima correntinha faço um ponto baixíssimo e agora vamos prosseguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. E serão 13 pontos baixos, tá? Um ponto para cada ponto da base. Feito todos os pontos baixos, agora eu venho aqui na correntinha, faço um ponto baixíssimo, depois aqui dentro do anel mágico, que não fechamos totalmente, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Na sequência, eu vou cortar o meu fio, deixando uma sobra, e vamos fazer um acabamento.
Agora, com um pouco de fio branco, nós vamos fazer o detalhe das lentes. E se você está gostando desse tutorial, já deixe o seu like e também inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita ainda. Agora, pessoal, fiz uma base igual à primeira, já colei aqui as minhas lentes e fiz o bordado de uma boquinha bem simples. E caso você queira saber como que eu fiz este bordado da boquinha, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, aqui, pessoal, ó, eu vou fazer uma troca de cor. Então, não cortei o fio da segunda parte. Já passei por dentro da primeira base. E aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto. E aqui você vai delimitar o tamanho da abertura que você quer para a sua bolsa, tá? Então, nós estamos começando pelo porta-moedas. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto, pegando as duas partes, contornando toda a peça. Então, aqui, pessoal, eu vou contornar até mais ou menos aqui, a metade do óculos, tá? Dá mais ou menos uns 6, 7 pontos de abertura, tá? Mas aí você deixa a quantidade que você preferir. Pronto, pessoal, chegando aqui no finalzinho da minha abertura, eu vou pegar só a base da frente e vou contornar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no primeiro ponto, tá? Tô pegando só uma das bases e aqui, ó, no próximo ponto faço um ponto baixíssimo e já vamos começar a primeira pétala. Então, para isso, eu faço 3 correntes, laço meu fio por 2 vezes e no mesmo espaço eu vou fazer 7 pontos altos duplos. Então, fiz aqui o primeiro e vou prosseguir fazendo 7 pontos no total, no mesmo ponto da base. Feitos os pontos altos duplos, eu vou pular 2 pontos da base. Aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Pulo 2 pontos, laço minha agulha por 2 vezes e aqui no próximo ponto, vou fazer 7 pontos altos duplos para fazer minha segunda pétala. E nós vamos seguir com esta sequência, fazendo 7 pontos altos duplos no mesmo espaço, pulo 2 pontos, faço um ponto baixíssimo e prossigo dessa forma até chegar na minha primeira pétala.
Aqui no finalzinho, vão me sobrar 2 pontos, eu vou pular um ponto, e aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo, alongo o meu fio, e vamos fazer um acabamento. Pronto, pessoal. Agora, para fazer uma pequena alcinha aqui, nós vamos vir aqui na primeira pétala, que tá dividindo a peça ao meio. Então, venho aqui, ó, bem no meio, tá? Na parte de trás, ó, coloco minha agulha dessa forma. E aqui eu vou fazer correntinhas. Eu vou fazer 25 a 30 correntes, mas fica aí da sua preferência, tá? Fazer quantas correntes você achar necessário. Então, eu vou fazer aqui minhas correntes e volto com vocês. Terminadas as correntinhas, eu vou introduzir a minha agulha aqui no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo e na sequência arrematar as sobrinhas de fio. Para a cava da primeira alça, eu vou contar 2 pontos de cada lado, vou introduzir a minha agulha e vou fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas, e aqui no próximo ponto faço um ponto baixíssimo, corto o meu fio e arremato. Pronto, pessoal, para fazer o porta-espelho, meu espelho, como vocês podem ver, é um pouco maior do que aquela base inicial que fizemos, então eu vou precisar aumentar um pouquinho a minha base aqui de crochê. Na sequência,
não vou fazer o ponto baixíssimo aqui, tá? No primeiro ponto, porque aqui eu vou fazer uma troca de cor, mas se você quiser, você pode prosseguir com a cor que você já estava fazendo a base, tá? Aqui eu vou trocar, ó, desmanchando a última alcinha da agulha, fico com 2 alcinhas na minha agulha. E aqui, pessoal, ó, vou ficar com as 2 alcinhas na agulha, já estou aqui com a minha nova cor, vou passar por dentro das 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Faço uma corrente, um ponto baixo no mesmo ponto. No ponto seguinte, vou fazer mais um ponto baixo e no próximo ponto faço um aumento. Então, eu vou circular a peça dessa forma, fazendo 2 pontos, um aumento. Pronto, pessoal, já circulei toda a minha peça e agora sim, a minha base está do mesmo tamanho do meu espelho. Aqui eu vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo, faço 2 correntinhas, laço e agora pegando só a alcinha de trás de cada um dos pontos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto da base, pegando só a alcinha de trás. Pronto, pessoal, finalizei aqui toda a minha carreira e ficou dessa forma. Agora é só prosseguir fazendo aquela carreira com as pétalas, tá? Pela alcinha de fora dos pontos, ó. Na sequência, você vai pegar qualquer um dos pontos altos aqui da parte de cima e vai fazer um cordão suficiente com correntes para passar a peça por dentro, tá? No meu caso aqui, eu fiz 45 correntes. Feitas as correntes, pessoal, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui onde fizemos o primeiro ponto, tá? E no final, vamos fazer um acabamento das sobras de fio. Finalizada a nossa peça, agora é só colocar a cola de silicone aqui pela parte de dentro e colar o nosso espelho na base. Espero que você tenha gostado do tutorial de hoje. Já inscreva-se aqui no canal, também deixa seu like, que é super importante. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau!